Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o piloto Paulo Campanelli, tenho 30 anos, sou de Guarulhos, na Grande São Paulo, e eu vou contar nesse primeiro episódio da nossa série um pouquinho sobre as influências, as origens que eu tive, né, para vocês saberem como é que eu gostei tanto assim de carro, de automobilismo. Mas antes eu vou deixar aqui para vocês me conhecerem melhor, meu site, minhas redes sociais, também fazer um pedido para vocês entrarem na página da LRM, que é a La Carli Race Management, que faz gestão de carreira de pilotos. Curtam lá que tem muito conteúdo legal, compartilhem bastante o conteúdo que o Joir põe lá, que é muito bacana e tem muito conteúdo interessante para quem gosta de automobilismo. É o seguinte, tudo começa, eu acho que um pouquinho de influência dos pais, né? O meu pai, ele sempre gostou muito de carro, ele sempre cuidou bem dos carros que ele teve, e eu acho que eu herdei, tá um pouquinho no meu DNA isso, essa paixão por carros, né? Só que do meu caso é um pouquinho mais grave, eu diria, que do meu pai, porque meu pai é aquela pessoa que cuida bem de carro, zela bastante, sempre deixa o carro em ordem, bem alinhadinho, tudo direitinho, e eu já sou um cara que a sensação que eu tenho com o carro, a paixão que eu tenho por carro é uma coisa muito mais visceral. Para mim, o carro ele não é simplesmente um meio de transporte que te leva do ponto A até o ponto B. Para mim, um carro é muito mais que isso. Para mim, o carro é uma expressão de personalidade, é parte do meu estilo de vida. E para vocês terem ideia de como começou essa minha paixão por carro, a gente tem que voltar bastante aí no tempo, lá para o início da década de 90, eu devia ter acho que uns 3 anos de idade. Eu não me recordo sinceramente disso, mas meus pais falam que eu só conseguia dormir se meu pai saísse comigo de carro. Ele tinha uma Brasília verde na época, eu me lembro bem vagamente, me lembro mais das fotos que eu vi e alguns flashes de memória que eu tenho desse carro. E meu pai ele saía, quando ele chegava do trabalho, antes de me colocar para dormir e tudo, eles saíam comigo para dar uma volta no quarteirão, porque se ele não desse uma volta no quarteirão com o carro, comigo dentro do carro, eu não ia dormir. Então eu só conseguia dormir se eu sentisse aquele cheiro de gasolina, aquele cheiro lá de carro antigo mesmo. E outra coisa que acho que me influenciou muito com meu pai foi, eu acho que todo mundo que passou pela época aí finalzinho da era do Senna na Fórmula 1, né, lembra disso, era sagrado domingo, todo domingo era domingo de assistir corrida, quando tinha a transmissão. Eu lembro que meu pai levantava cedo para ver a corrida, ele tomava café, e aí nesses dias eu levantava, corria lá para tomar café com ele, para conseguir assistir a corrida junto. E infelizmente a única memória vívida que eu tenho desses momentos foi no dia 1º de maio de 1994, justamente quando teve aquele fatídico acidente do Ayrton Senna. Eu lembro quase que perfeitamente do que aconteceu no dia. Eu lembro que meu pai já tinha começado a corrida, tudo, meu pai estava assistindo, estava preparando o café dele. Aí eu desci do meu quarto para a sala e eu lembro que meu pai já estava assistindo. Eu lembro que tinha acontecido alguma coisa no começo, que eu acho que era uma bandeira amarela que teve um acidente na largada. E aí eu sentei no sofá para assistir junto com meu pai, né? Fui pegando café junto com ele, né? Ele foi me servindo café, as coisas para comer, eu conversando, querendo saber o que estava acontecendo na corrida e tal. Eis que dá a relargada. E aí acontece aquilo que todo mundo sabe que acontece na Tamburello. E eu lembro bastante da expressão do meu pai, porque para mim eu não entendia muito o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa ruim, que tinha batido, que o acidente era feio de ver. E eu lembro que meu pai ele respondia meio que olhando para a TV, sabe, incrédulo do que estava acontecendo. Eis que eu vejo que ele tinha, nos olhos dele estava meio com lágrima, meio marejado, e aí eu senti que era alguma coisa realmente bem séria que estava acontecendo. E a confirmação veio depois, quando
houve a confirmação da morte do Senna. Eu era pequeno, mas eu sempre fui muito fã do Senna. O Senna para mim foi sempre uma inspiração. Acho que para a maioria dos brasileiros o Senna é uma inspiração, é um exemplo de caminho a seguir aí no automobilismo. Para vocês terem ideia de como que eu sou fã do Senna, gosto bastante do Senna, a minha mãe ela comprava para mim alguns gibis aqui do Senninha. Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Eu tenho muito mais gibis do que esse, só que não dá para trazer todos aqui. Mas eram vários gibis que eu tinha e minha mãe costumava a ler essas histórias para eu dormir. Eu dormia ouvindo história de corrida, né? Tem até aqui um álbum de figurinha que é bem das antigas do Senna. Eu lembro que minha mãe ela sempre contava, ela lia os gibis para mim com as histórias do Senninha, né? E eu dormia ouvindo história de corrida, história do Senninha, né? E depois, até quando fui crescendo, ganhei meu primeiro videogame, adorava jogo de corrida, eu sempre gostei mais de jogo de corrida do que jogo de futebol. Minha vida inteira foi assim, eu sempre gostei mais de carro, motor, do que futebol. E eu lembro que quando eu não estava jogando videogame, eu estava brincando de carrinho. Então, às vezes, eu pegava uma folha de papel, uma caneta, um lápis, e eu tentava ficar desenhando, copiando os traçados que tinha no videogame. E aí eu desenhava esses traçados no quintal de casa para ficar brincando de carrinho, para ficar brincando de grande prêmio. Eu tinha um macacão vermelho, que para mim era um macacão igual do Senna na época, quando eu era criança. E eu usei esse macacão literalmente até não servir mais, né? Até um pouco depois, inclusive. E eu dormia, eu acordava, eu brincava, eu fazia tudo com esse macacão. Eu simplesmente era apaixonado por aquele macacão vermelho. Outra coisa que eu tive que foi bem legal também, meus pais compraram para mim um carro, tipo aqueles carros que o pessoal fica brincando na rua, que você tem que pedalar, e era um carro de Fórmula 1, eu lembrava um Fórmula 1, né? E eu lembro de, sempre quando eu brincava com aquilo, eu descia a rua de casa na maior velocidade que eu conseguia, para simplesmente chegar na frente de casa e dar um cavalão de pau com o carrinho, e era a minha diversão, aquilo. Para mim, aquilo era um carro de Fórmula 1, era o mais próximo que eu tinha de um carro de Fórmula 1. Um pouco depois, eu já estava entrando na minha adolescência, e eu fui pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, no começo da minha adolescência, e aí eu fui assistir a Fórmula Truck. Foi espetacular, porque a vida inteira eu via aquele autódromo pela TV e estar pisando ali pela primeira vez era algo para mim assim, espetacular. E foi muito legal que eu pude ver a Fórmula Truck, né, lá em Interlagos, uns pegas assim, muito bacanas que tinha na época, a galera primo, tio, indo tudo junto, e era uma diversão só, era uma farra muito grande na minha adolescência, acho que mais na fase de colegial. Eu continuei um pouco ligado ali com o carro, pelo videogame, e até que uma vez, com os amigos do colegial, eu consegui ir pela primeira vez no salão do automóvel. Para mim foi uma realização. Acho que para qualquer cara que gosta de carro, ir no salão do automóvel pela primeira vez é uma sensação incrível, né? Você está rodeado de carro, né? Eu lembro que eu tinha uma foto que eu tirei, eu vou até colocar aí para vocês. Essa foto eu tirei dentro de um 350Z, de certa forma uma realização para mim, né? E ficava me perguntando, olhando para aquele carro lá, para aquele painel, para aquele design do carro, falando, cara, será que um dia eu vou dirigir um carro desse? Será que um dia eu vou ter um carro desse? Eu fui algumas vezes na Fórmula Truck, cheguei aí também na Fórmula Indy. Quando eu fiz 18 anos, e no dia do meu aniversário eu desci numa autoescola que fica aqui perto da minha casa, e dei entrada na minha habilitação, porque eu não queria perder tempo, eu queria dirigir o quanto antes. E aí fiz as aulas, passei em todo o processo, né? Eu tive um tempo que eu levei entre sair minha carteira provisória e entrar realmente no carro e começar a praticar, e só comecei a dirigir mesmo, pegando o carro da minha avó, que era um Uno Mille LX 96,
Esse o ninho da minha avó foi a minha escola de direção. Nessa época eu estava muito focado em trabalho, muito focado em estudo e realmente não, assim, não tinha tempo para absolutamente nada. Né? Depois terminei faculdade, tudo, juntei dinheiro e comprei meu primeiro carro, um carrinho popular. Aí eu já comecei a acompanhar um pouco mais de corrida, já comecei a acompanhar um pouco mais sobre o universo dos automóveis, né? De querer mexer em alguma coisa, sempre estava fuçando, querendo aprender alguma coisa nova sobre o carro. E um pouquinho antes de eu vender, de eu me desfazer do carro, eu estava na dúvida do que eu faria. Né? E aí eu estava começando a procurar na internet, né, coisas relacionadas, tudo. E achei uma galera falando sobre Track Day. Né? E aí eu tive a ideia, né? Falei, putz, eu acho que eu vou mexer no meu carro e vou entrar numa dessa de Track Day, né? Porque, pô, é legal, andar no autódromo e tal. Só que aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso. Eu falei, cara, eu tô fazendo uma loucura. Eu vou para um autódromo sem ter noção nenhuma de pista, sem saber absolutamente nada, sem mero motorista, pegar meu carro, mexer no meu carro e ir para a pista, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e falei, meu, eu acho que tem que ter alguma outra forma, né? E aí essa outra forma eu vou contar num próximo episódio para vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aí, compartilha esse vídeo e eu espero vocês no episódio 2 dessa saga, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.